Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu, e que fenda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos aqueles que carregarem certamente serão despedaçados. Ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura todos os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força, no Senhor dos exércitos, o seu Deus. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre os gravetos. E à direita e à esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, e para a glória da casa de Davi, a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, aleluia. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O último versículo: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesta noite, e cremos que vai continuar fazendo. Independente do tempo, Pai, que eu tenho agora, que o Senhor fale com o seu povo, aquilo que está no teu coração, que eu, juntamente com o Clay, venhamos a diminuir para que o Senhor cresça. Seja exaltado, Deus, por meio do teu povo, por meio da tua igreja, Senhor, e por meio da tua palavra, porque só ao Senhor pertence toda a glória, hoje e para todos sempre. Se você crê, diga aleluia, e aplauda lindamente ao Senhor Jesus, aleluia, amém. Só o nosso Deus é digno, oh glória. Meus amores, todos nós vivemos processos de tratamentos que Deus nos submete. E entenda que quando Deus ele trata conosco como Pai, meus queridos pastores, é porque Ele quer fazer algo através de nós. Quando Ele quer fazer algo em nós, Ele deseja realizar algo através de nós. E Deus jamais abriu mão do seu povo, o povo que virava as costas para o Senhor. O profeta Zacarias, ele profetizou em um dos períodos mais difíceis da nação de Israel, onde existiam tantos conflitos entre o reino do norte e o reino do sul, onde na verdade ele pôde ver ali o povo sendo oprimido. E a pior coisa do mundo é quando você vê pessoas que você chegou a alertá-las como profeta de Deus, porque você via o erro que ela estava cometendo e onde ela cairia, e de repente você vê que por não dar ouvidos àquilo que Deus te usou para falar, ela está pagando um preço. E o pior de tudo é que tem momentos que você fica sem poder fazer nada, porque o que você podia fazer, você fez. Só que a pessoa está colhendo aquilo que ela plantou. E o que nos cabe é orarmos e crermos que Deus ele pode mover em lugares que nós não podemos, e fazer coisas que nós não podemos fazer. Então a nação de Israel, ao fim do cativeiro, o povo estava temeroso. Quando você passa por um trauma muito grande, quando você passa por um histórico de sofrimento, é natural, como autodefesa, você temer aquilo que está por vir. É natural que quando você sai de um relacionamento traumático,
você tenha medo de novos relacionamentos. É natural que quando você sai de uma igreja, porque você viveu uma grande decepção, você tenha medo de passar por outra decepção. E enquanto estamos na terra e somos seres humanos, vamos nos decepcionar com pessoas. É natural que, porque em algum momento da sua história você investiu financeiramente em algo e não teve retorno, que você tenha receio e prudência de investir novamente. Só que o que é perigoso é quando os medos nos travam, a ponto da gente generalizar e acharmos que todo mundo é igual, acharmos que todo o ciclo da nossa vida é o mesmo. Mesmo que as coisas não mudem à nossa volta, nós precisamos considerar que Deus não perde uma, e que o sofrimento que nós passamos nos levou a um tempo de crescimento e de amadurecimento. Então os filhos de Israel estavam temendo viver um novo tempo. Eram tantas palavras, e mesmo aqueles que não haviam virado as costas contra o Senhor, estavam pagando o preço também de um povo rebelde, mesmo existindo um remanescente. E durante o livro aqui do profeta Zacarias, ele começa a exortar as pessoas, que elas não se vitimassem, e que elas entendessem que, se Deus estava permitindo tudo aquilo, Ele tinha um propósito. E de repente o povo começou a se voltar para o Senhor, a se inclinar diante do Senhor, a temer ao Senhor, a se arrepender. Mas mesmo assim, alguns exércitos inimigos, alguns povos, ainda exerciam domínio econômico sobre a nação de Israel, exerciam ainda domínio político. E é muito complicado, porque nós como seres humanos queremos que as coisas aconteçam mais no automático. Se eu me volto a Deus, de repente eu não dizimava, estou começando a dizimar, então eu quero que de imediato o devorador seja repreendido. Só que a gente precisa entender que nós temos um tempo de recuperação. Às vezes não é porque não houve uma repreensão do devorador a partir do momento que você se posicionou, é porque ainda existem sequelas de coisas que você fez lá atrás, onde Deus, Ele está mudando a sua história de maneira progressiva. É natural que você venha a colher alguns frutos e alguns espinhos amargos. Só que o povo, aqui no livro do profeta Zacarias, não estava compreendendo. Se era para voltar para Deus, se era para cumprir a vontade do Senhor, então por que ainda os inimigos exercem domínio sobre nós? E eu começo a ver que muitas vezes Deus permite também algumas circunstâncias para ver onde está o nosso coração. Se a nossa submissão a Ele se deve pelo que Ele vai nos oferecer, ou se deve realmente porque o amamos. Se a nossa fidelidade a Deus é para que Ele nos traga o fruto da terra, é para que Ele nos abençoe, ou é porque nós queremos estar com Ele e junto dEle. E o tema da ministração hoje é: como entender o propósito de Deus? Fala para o seu irmão, diga, você vai saber nesta noite como entender o propósito de Deus. Porque tem muitas perguntas que você faz, você não tem respostas. E algumas não teremos até que o Senhor volte ou nos leve, porque Ele é soberano. Mas de repente o povo estava questionando: Deus, eu quero entender o que aqui está acontecendo. E quanto mais você decide obedecer, parece que chega desgraça para você. Parece que você está vivendo o tempo e a era de Jó. Jó obedecendo ao Senhor, sendo fiel, sacrificando pelos seus filhos. Diz a palavra que chegava um com uma nova: olha, o gado foi arrebatado, olha, os teus filhos estavam reunidos, e ali houve um vendaval, e ali tudo caiu no lugar onde eles estavam, e eles foram mortos. E nós começamos a nos identificar com essa realidade. Será que eu vou passar por tudo aquilo que Jó passou? Quando eu penso que a coisa vai melhorar, ela piora. Quando eu penso que o relacionamento vai favorecer, não favorece. Quando eu estou empreendendo novamente, a coisa ela regride, e nós começamos a questionar, e até entrarmos em um conflito existencial, nos perguntando: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou realizando aquilo que é correto?
porque se fosse correto, eu não estaria pagando o preço que eu estou pagando. Aí de repente Deus provou o coração do povo, para ver onde o coração do povo estava. Mas o que é mais lindo é que Deus trouxe no capítulo 12, qual propósito Ele teria para o povo, o que Ele faria. E Ele começa dizendo aqui vem o peso da palavra do Senhor. E o que eu acho mais tremendo é que o primeiro princípio que Deus estabelece é: Jerusalém será como uma taça pesada. A taça naquele tempo representava fartura, representava o transbordar de Deus. Se a taça estava pesada, é porque ela estava cheia. É tanto que o salmista disse: o meu bom pastor faz o meu cálice, ou a minha taça, transbordar. E o que Deus estava dizendo é: eu vou trazer um tempo de provisão econômica sobre o meu povo, a ponto de que a taça será pesada sobre os povos da terra. Muitos não conseguirão carregar. O que eu quero dizer para você, como entender o propósito de Deus, quando é que começa o tempo de restauração? Quando Deus começa a encher a taça, quando Ele começa a trazer peso sobre o recipiente que somos nós. Diga assim para o seu irmão: Deus está te enchendo para te fazer transbordar. Você estava leve, mas Deus está trazendo peso sobre a sua história. Quando você chegar nos lugares, você não será qualquer pessoa, você será um homem e uma mulher respeitado e respeitada. Quando você chegar em um lugar, você não será conhecido pela vergonha que você passou, mas pelo milagre que Deus operou. Quando você chegar em um lugar, você não será conhecido e conhecida pela doença que você enfrentou, mas pela cura que Deus realizou. Deus está trazendo enchimento sobre a tua taça. E Deus disse: eu vou começar trazendo peso sobre a taça do meu povo. Diga assim para você, diga: eu sou a taça de Deus nessa geração. E Deus vai fazer o cálice transbordar. Você crê nisso? Quem estiver à tua volta contemplará e beberá do melhor de Deus. Muita gente não está vendo, mas Deus está enchendo a taça no secreto. E o detalhe é que taças eram cheias em cozinhas, em lugares secretos. Ninguém vê você sendo cheio, mas depois de cheio vão desfrutar do transbordar de Deus que flui através da sua vida. Primeiro princípio: Deus está enchendo, Deus está preparando. Serão como taças, e todos os povos verão. Eita glória! E o que é tremendo é que os moradores de Jerusalém, eles começaram a entender, e os moradores de Judá, qual que era o propósito de Deus. Então, enquanto nós estamos cercados pelos inimigos, enquanto nós não podemos fazer muita coisa, Deus está nos enchendo, tá? Deus está te preparando, Deus está forjando o teu caráter, Deus está nos habilitando, Deus está tirando as escórias da nossa vida, Deus está tirando as fendas, Deus está nos lapidando. É como ourives que prepara ali o ouro. Certa vez, quando um profeta, um homem de Deus, leu o texto que o Senhor, Ele vem como fogo refinador, e Ele vem para purificar o ouro e a prata, assim como o ourives coloca o ouro e a prata no fogo, assim como o sabão de lavandeiro vem e lava. Ele foi até o ourives, e quando ele chegou até o ourives, ele viu que ele estava com uma máscara nos olhos, mas uma máscara que o possibilitava ver o ouro que ele estava colocando no fogo. E ele colocava com uma base de ferro o ouro a ser queimado, mas ele ficava com os olhos abertos, apenas com uma proteção tipo um óculos, olhando para o ouro que estava sendo queimado.
E o homem foi e perguntou, disse: por que você tem que olhar para ele? Ele disse: porque ele não pode passar do ponto. Ele precisa ter o ponto certo. E qual que é o ponto certo? É o momento que eu consegui fazer do ouro um espelho para que eu me veja. Deus não vai parar de nos colocar no fogo até que Ele enxergue a sua própria imagem através de nós. Quantos podem entender essa verdade aqui nesta noite? Aleluia! Deus está enchendo o meu cálice. Quando foi que Davi disse? Davi disse isso quando ele declarou: o Senhor prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e faz o que? O meu cálice transbordar. É no meio do cerco, da adversidade, da escassez, que o Senhor vem e prepara ali o cálice, a taça pesada, e enche de vinho. Que vinho é esse? É dele, porque ele é a videira verdadeira, e é isso que a videira produz, as uvas. Não se preocupe, porque tempo de amola a ferramenta não é tempo perdido. Deus está te preparando. Deus está trazendo peso, como diz aqui, a sua taça. No versículo 2. Segundo princípio, diga assim para o seu irmão, diga: se prepare, porque você será uma pedra pesada. Sabe o que representava essa pedra pesada? Firmeza. Quando a pedra ela é muito pesada, as pessoas não conseguem tirar ela do seu devido lugar. Isso fala de posicionamento, de caráter e de convicção. Você não é mais uma folha solta ao vento. Você já sabe quem é Deus em você e quem você é em Deus. Você já sabe qual é a sua identidade. O sopro do inferno querendo te humilhar não vai tirar você da posição. A voz de Satanás querendo te esmorecer não vai tirar o peso da glória. Você hoje tem peso, é uma pedra pesada, no versículo 3. E ela será a nação de Judá e Jerusalém como uma pedra pesada. Ninguém remove você a não ser o Senhor. Ninguém tira você do centro da vontade dEle. Ninguém tira você do lugar do milagre. Você nasceu para ser uma pedra pesada diante da presença de Deus, e nada e ninguém pode te mover da posição que Deus quer. E é tremendo que o Senhor fala através do apóstolo Pedro que ele é a pedra de esquina angular. Se você crê nisso, diga aleluia. Se é para Jesus, aplauda o seu nome. Então Deus está trazendo peso. Não existirá mais inconstância. Eu não sei se eu quero esse casamento, eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu quero aquilo. Não, eu sei o que eu quero, e eu sei o que Deus tem comigo. Mesmo quando os desafios vierem tentando tutubiar você, você vai dizer: eu não me engano com essa voz contrária. A pedra é pesada. E Jesus disse lá em Mateus 16: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Estou falando de mim. E contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Deus está dizendo que nós somos pedras vivas. É isso que está escrito na nova aliança. Por isso que do velho ao novo o Senhor diz: o meu povo será uma pedra pesada. O que isso nos mostra? Um povo que tem convicção, um povo que tem fé, um povo que não vai se corromper, que não vai se aculturar, que não vai se moldar aos padrões do mundo, mas que serão agentes de transformação para poder, honra e glória do nome do Senhor. Se você crê, aplauda o seu nome. Ei, Jesus. Então, meus amores, o que esperar dessa geração? Uma geração convicta. O que aconteceu na abertura das Olimpíadas não pode nos assustar nem nos surpreender, porque nos últimos dias quem é santo vai santificar mais, e quem é sujo vai se sujar mais. É um absurdo, mas veremos muitas coisas.
mas as nossas convicções jamais mudarão. Não somos moldados pelo mundo, fomos moldados por Cristo para transformarmos o mundo. E eu digo uma coisa: você tornou-se pesado no aspecto, não de que você é cheinho, não é isso não, é que a sua fé tem peso, a sua caminhada com Deus tem peso. Não é ninguém que vai soprar você e vai colocar você no chão, não. Pedra pequena as pessoas jogam, mas pedras pesadas, rochas grandes, ninguém consegue movê-las do lugar. Só se o Todo-Poderoso mandar um terremoto, Ele pode fazer. Amém? Então entenda que você está ganhando peso espiritual. Amém ou não amém? Seus governadores serão força de exército diante do Senhor. Naquele dia, porém, governadores, eita Jesus, em Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como facho de fogo entre os gravetos. Braseiro ardente no meio da lenha, muita brasa, e uma tocha acesa no meio dos gravetos. O que Deus está dizendo é: não se explica como é que tem tanta brasa no meio da lenha. Não se explica como é que no meio de gravetos tão finos tem tanto fogo, tem essa tocha acesa, porque não tem condição. A madeira não dá para subir tanto fogo. Muita gente não vai entender, mas o que Deus está fazendo através de você queimará tanto, a labareda subirá tanto, que no meio dos gravetos você será uma tocha acesa, e no meio das brasas você será um braseiro. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Quando você acende uma fogueira, que ficam só as brasas, tem fogo ali, mas de repente alguém vê um fogaréu no meio das brasas, diz: espera aí, eu não estou, porque não é que você vai ser maior do que os outros, é que Deus está declarando uma palavra nesta noite, que o que está fazendo na sua vida vai brilhar a ponto de trazer destaque, vai queimar a ponto de incendiar o que está à sua volta. Não vai ter explicação como é que poucos gravetos fazem isso, como é que uma criança desse tamanho, como é que um homem e uma mulher que não tinha nada, não tinha um centavo, é esse empresário, como é que essa pessoa não tinha nem condição de casar e está casando, como é que essa pessoa era uma pessoa doente e agora está curada, sarada. É que Deus está te levantando como braseiro no meio das brasas, e como tocha acesa em meio a gravetos. Diga para o seu irmão: Deus está acendendo fogo. Deus está acendendo fogo. Eita Deus maravilhoso. Então, meus amores, como entender o propósito de Deus? Entendendo que Deus está enchendo a minha taça, entendendo que Deus está trazendo peso sobre o meu caráter, que não é qualquer coisa que vai me levar, que eu não sou capaz do diabo, que eu não sou um menino na fé nem uma menina. Estou falando de idade, eu estou falando de convicções. Não serei levado pelo vento de doutrinas, de pensamentos diferentes do que a palavra fala ao meu respeito, não! E no meio das brasas, quando o fogo estiver se apagando, Deus me fará queimar, porque Ele é fogo consumidor. Porque quando João teve a visão, ele disse: eu vi um cavaleiro de fogo que vinha sobre um cavalo branco, aleluia, o cavaleiro no cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, e ele vem. A visão que Zacarias teve, João teve na ilha de Pátimos, olhos penetrantes,
talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: pastor, o fogo da esperança, o fogo da fé estava apagando, e eu quero hoje viver esse tempo de cura, esse tempo de restauração. Eu quero acreditar de novo. Eu quero viver um relacionamento feliz, saudável. Eu quero que a minha família seja feliz. Isso não é pedir demais. Eu quero ter paz interior. É tudo que eu busco, é tudo que eu quero. Deus diz: a minha Judá e Jesus é o leão da tribo de Judá. Ela será um braseiro no meio das brasas, e ela será uma tocha acesa no meio dos gravetos. A maior tocha desse mundo não é a tocha olímpica, é a tocha da igreja viva do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra, porque o fogo vem do alto, arderá e não será consumido. O fogo arderá no altar e não será consumido. Ele não vai parar até a volta do Senhor. Tem azeite para a sua e para a minha lamparina. E o último propósito que eu quero colocar neste dia, o Senhor fala aqui, versículo 7: o Senhor salvará primeiramente os de Judá, e a glória da casa de Davi, e os habitantes de Jerusalém, exaltada será sobre Judá. Veja que forte no versículo 8: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Se sente fraco, diga para o seu irmão: Davi era um guerreiro. Diga: os mais fracos serão como Davi, como maior exemplo de força. Agora, quando Deus fechar aqui, eu digo: Deus, o mais fraco será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Quem é a casa de Davi hoje? Somos nós, a igreja, a revelação e a manifestação do próprio Deus aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, as portas do inferno não prevalecerão. Tem adoração, tem um povo que crê, tem um povo que se dobra diante do único digno a ser adorado. E nada é sobre nós, tudo é sobre Ele, toda a glória é dele. Aquele que deixou a sua glória e veio até nós e pisou no chão de poeira. Quem somos nós para nos acharmos alguma coisa? Que temos alguma coisa se tudo vem dele e volta para ele? O mais fraco será como Davi. Não é como você se sente, é o que você é. E Deus cela dizendo: entenda que na sua fraqueza a minha força se manifesta. Diga para o seu irmão, diga: na sua fraqueza a força de Deus vai se manifestar. E eu profetizo que ainda essa semana, na transição de julho para agosto, Deus cumprirá essas palavras na sua vida, porque o Deus que usou Zacarias está me usando nesta noite. O Deus que falou aos filhos de Israel fala contigo também. Se prepare, porque da fraqueza eu suscitarei força, e a minha Judá e a minha Jerusalém não será mais envergonhada, mas será um instrumento de louvor entre os povos. Se você crê e recebe, diga aleluia. Até domingo que vem a taça será cheia. Até domingo que vem, até o próximo domingo, Deus estará trazendo firmeza. Eita Deus maravilhoso, até o próximo domingo Deus estará aquecendo fogo. Até o próximo domingo você vai sentir que da fraqueza Deus suscitou força. Você está hoje aqui, nem você talvez entenda por que está, como é que está diante daquilo que você passou. Quando estiver frente ao mar que não puder atravessar, chame este homem com fé. Só
vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Você crê nisso, amém? E assim como a nação, tinha muito mais para pregar, mas vou parar aqui, porque dava outra ministração, entrando em todo o contexto histórico. No momento de incompreensão, de querer respostas, porque estamos obedecendo e passando por isso, Deus falou isso: eu estou preparando vocês para algo extraordinário. Eu estou enchendo as taças. Eu estou trazendo peso sobre as pedras. E convicções, não é fazendo apologia à dor. Convicções só vêm quando você consegue ver o que é ruim e o que é bom. Convicções só vêm quando você consegue, muitas vezes, passar pelo vale da sombra da morte e ver a mão do Senhor operando. Porque se você não tiver maturidade e discernimento, você é levado por tudo aquilo que se aproxima de você. E Deus quer gerar peso e convicções. Deus quer nos acender novamente. Deus quer nos fazer brilhar. E o Senhor, literalmente, como Ele disse lá em Coríntios, Ele quer fazer do fraco forte. E como a palavra diz, Ele pega o abatido e o necessitado monturo e o faz assentar em meio aos príncipes. Deus está trazendo cura sobre você. Deus está trazendo cura sobre a sua casa. Nunca mais você vai sair do culto nesta noite. Nós vamos trazer uma série de ministrações proféticas, quarta, domingo, mas nunca mais você vai ser o mesmo. Coloca a mão na sua cabeça e diga: eu profetizo que a partir de hoje eu terei plena paz no que Deus tem comigo. Você crê nisso? Diga: eu sou a taça de Deus. Eu sou a pedra viva de Deus. Diga: eu sou a tocha acesa de Deus. Diga: a sua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então fala para o seu irmão, diga: vai com tudo, porque essa semana, se o inferno sair da frente, você vai passar por cima dele. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então aplauda lindamente ao Rei da Glória.